Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 8 de maio, quinta-feira. Estamos lendo aqui carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O apóstolo Paulo tinha terminado duas listas de virtudes. Uma lista das obras da carne e depois ele fala do fruto do Espírito. E na sequência, ele traz isso aqui: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Isso, obviamente, não é físico, né? Não se trata aqui de automutilação, autoflagelo, não é físico, é espiritual. Portanto, é uma crucificação espiritual, e crucificação é o mesmo que dizer mortificação ou morte espiritual. Quando é que o crente mata os desejos da carne que concorrem com a presença e obra do Espírito em nós? Todas as vezes que ele diz não aos impulsos, não aos instintos, não aos desejos da carne. É a maneira, é a renúncia, é o se sujeitar à vontade de Deus e desprezar o próprio desejo pessoal. Quando a gente diz da carne, dá a impressão que alguma outra coisa fora de nós, como um inimigo externo, como alguém do qual a gente lida de vez em quando. Não, a carne sou eu. A carne é você ou faz parte de você. Admitir isso, admitir essa integralidade, traz uma consciência do quanto é difícil essa luta espiritual entre a carne e o espírito. Porque a carne está tão presente, olha o que eu estou dizendo, ela está tão presente na nossa vida, pensamentos, no coração e tudo mais, quanto a habitação do Espírito Santo em nós, né? Por isso que é, de fato, uma guerra espiritual, uma disputa espiritual. E, e aí o cristão pode experimentar a vitória do Espírito ou a vitória da carne, vai depender do cumprimento desse verso aqui, de crucificar a carne com as suas paixões. Ah, e aí a gente fica pensando, o fruto é do Espírito. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: e recebereis a virtude, ou o poder, ou dínamos, né, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas. Muitas vezes associamos, principalmente os crentes pentecostais, às missões, ao trabalho da proclamação do Evangelho. E como se o Espírito, então, fosse apenas aquele que dá poder, que dá autoridade, encorajamento para a pregação da palavra de Deus. Mas a virtude e o poder do Espírito Santo está para mais e para além, mas principalmente devemos contar com o poder do Espírito, a virtude do Espírito, com o dínamos do Espírito para lutar contra a carne. Eu lembro, e eu já falei isso por aqui, eu lembro das palavras de um pastor, e ele respondeu isso para uma nova convertida, e eu espero que ela tenha feito bom uso. Eu estava presente, ouvi, e até hoje essas palavras fazem para mim todo o sentido, quando ele disse: olha, não está em você ter
a força, mas está em você buscar a força. Isso, para mim, descortinou uma ideia da qual a gente precisa, da mesma maneira, precisamos, da mesma maneira que a gente encara a integralidade de que eu sou carne, corpo de pecado, como diz o apóstolo Paulo, o corpo de morte, como disse o apóstolo Paulo, ou ainda nas palavras dele, natureza pecaminosa. Eu sou isso. E eu também sou habitação do Espírito Santo. Eu também, ao mesmo tempo, pertenço a Deus. Como diz aqui, pertenço a Cristo Jesus. Da mesma maneira, desta realidade, é a realidade de entender de uma vez por todas que o fruto do Espírito, que também tem o domínio próprio, né, precisa ser, de alguma forma, permitido que esse fruto apareça em nós. Está em nós, então, buscar essa força. Todas as vezes que a gente tenta resolver da maneira que não seja o poder do Espírito, a força que o Espírito pode dar, a gente acaba caindo nessa lista do apóstolo Paulo das obras da carne. Todas as vezes que eu penso que eu vou dar o meu jeito, que eu já superei isso, não, afinal, aí a gente pega umas completudes que ainda não são completudes. Afinal, eu já sou salvo, afinal, eu sou santo, afinal, eu tenho espírito. É verdade, mas não é integralidade, porque nós também somos carne. A, qual é a sugestão, né? É buscar essa força do Espírito Santo. E Osmar, como é que se faz isso? É abrindo espaços da nossa vida para o Espírito Santo nas disciplinas a mais simples que você conhece, que é o tripé do cristão, né? Que é a palavra, a oração e o testemunho. Esse é o banquinho, né? O tripé onde precisamos estar assentados. Palavra, oração, testemunho. Quando eu falo testemunho, são todas as práticas, todas as concretudes, para que a palavra e a oração não virem uma ilusão, uma fantasia, mas sejam vividos de verdade na vida. Somente aí a força do Espírito vai estar em nós de tal maneira que a gente vai dizer não às paixões da carne, dizer não aos apelos dela, dizer não a tudo que seja contra a vontade de Deus. Se não for assim, cai mesmo. Se não for assim, pratica o que não é da vontade de Deus. Vai falar o que não deve. Vai pensar o que não deve. E vai agir da forma que não deve. E esse dever não tem a ver com dogma humano nenhum. Tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. É a vontade de Deus acima de se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou mudar, se eu vou. É a nossa, a vossa, como disse o apóstolo, a vossa santificação. Essa é também a vontade de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Você não tem força. É impressionante como, às vezes, até o que cantamos, isso é uma denúncia que eu vou fazer enquanto durar o denunciado, né? Ou seja, enquanto existirem músicas
desse grande movimento gospel, mercantil, que estão dizendo que eu sou adorador, eu tenho a força, eu aprendi a andar no deserto, eu venci, eu. Enquanto tiver isso aí, eu vou continuar dizendo que um crente com um juízo na cabeça, crente que de fato fala com Deus, que de fato admite a integralidade do seu próprio ser, né? Carne e espírito. Crente que lê Bíblia e tudo mais. Ele há de entender o que o pastor disse. Não, a força não está em nós. Então, a história é da força de Deus em nós, do poder de Deus em nós, do Espírito derramado sobre a igreja, sobre as etnias, né? A história é o grande movimento da graça de Deus e do poder de Deus para alcançar gente perdida, gente que não tinha mais jeito, gente que pertenciam ao sistema do mundo, que pertenciam às trevas, que pertenciam aos seus próprios pecados, porque os pecados os dominavam, mas agora pertencemos a Cristo. Então é essa a nossa história, é essa a justa posição. De que lado nós estamos? O lado do carente, o lado do mendigo, o lado do pedinte, o lado daquele que bate na porta da graça. E ao que bate na porta da graça, abrir-se-lhe-á. Deus te abençoe a ser esse alguém que entende toda essa condição e que não perverte e que em nenhum momento vai achar que tem força, porque no momento que ela considerar eu sou forte em mim mesmo, de forma racional, consciente ou inconsciente, na hora que ele se afastar para achar que dá conta, é a hora que se arrebenta. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. E o que eu faço, Osmar? Busque a força do Senhor. É como o cântico do Moisés, profeta Moisés. Tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade e o poder. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja engrandecido, glorificado para sempre. Dá-nos, ó Senhor, o poder do teu Espírito. Dá-nos, ó Senhor, força para caminharmos, para alcançarmos, ó Senhor, dias de santificação, de consagração na tua presença. Porque a história é tua em nós. Nos ajuda. Oramos ao Senhor, rogando a tua graça por todos nós. Oro com gratidão, no nome de Jesus. Amém.